E aí pessoal, Libertário03 aqui, meu nome é Caio, gravando um vídeo extra aí hoje, dado ao que aconteceu aí, que foi a elevação da taxa de juros pelo Banco Central Brasileiro. Mas antes de entrar nos pormenores aí do vídeo, peço para que você compartilhe o vídeo, deixe um like no canal, cheque os links na descrição, tem todas as redes sociais aqui do canal, Instagram, Parler, canal no Rumble, a página no Instagram lá, segue lá que tá com bastante gente até, considerando que o canal é bem pequeno, tem bastante gente que tá seguindo lá de volta, ou às vezes segue lá, vem pra cá, sai daqui e vai pra lá, então uma puxa a outra pra cima, sempre bom. E deixa um comentário aí também, qualquer dúvida, porque esse assunto é um pouquinho técnico, então talvez gere alguma dúvida aí, então dependendo aí eu faço um vídeo respondendo aí. Deixa um comentário aí pra ajudar e compartilha o vídeo, né? Sempre bom. Bom, mas vamos encerrar essa questão aqui e entrar no que aconteceu hoje, basicamente. Hoje o Copom, né, que poderia se chamar Comitê Soviético de Política Monetária, mas ele chama Comitê de Política Monetária, ele se reuniu lá em Brasília, na capital da máfia brasileira, para poder definir qual vai ser a próxima taxa de juros. A economia no Brasil, a gente tem que ouvir de esquerdistas às vezes falar que a economia no Brasil é um livre mercado ou alguma coisa do tipo. A gente tem um grupo de burocrata que decide para se reúne para decidir qual que é a taxa de juros. É nesse nível de intervenção estatal que tem na economia do Brasil. Então, eles saíram hoje, né, dia 4/8, eles saíram de 4,25 para 5,25, foi a maior alta desde 2003, quando estava 20 e alguma coisa e subiu para 20 e alguma outra coisa, 1% a mais também. Então, vocês verem como isso já foi absurdamente mais alto no Brasil. E aí o que acabou acontecendo? Veio de uma outra alta da reunião anterior, saiu de 3,5 para 4,25 e agora foi de 4,25 para 5,25. Bom, Bom, para falar disso, eu preciso primeiro explicar basicamente o que o Banco Central faz, o que ele supostamente deveria fazer pela ótica estatista, que ele deveria ser o guardião do poder de compra da moeda, que ele deveria cuidar direitinho do dinheiro que você usa, ou do papelzinho colorido laceado de honestidade política, porque dinheiro é algo escasso, findável e não, podemos colocar assim, passível de ser impresso e expandido pelo governo. Então, o que a gente usa não é dinheiro, é só papelzinho colorido laceado de honestidade política. O que acabou acontecendo? O governo criou uma mini bolha financeira, vamos colocar assim, abaixando a taxa de juros excessivamente. Qual é o valor real da taxa de juros que deveria ser? Eu não sei, e eu não sou arrogante ao ponto de querer vir aqui num vídeo e falar, olha só, a taxa de juros do Brasil deveria ser essa. Não, eu não tenho essa pretensão, eu não sou arrogante a esse ponto, eu não sou um planejador central da economia. Eu sou só alguém que entende as consequências do planejamento central da economia, do que gera. Então, basicamente, houve essas elevações. Por quê? Porque o governo brasileiro, devido ao que está acontecendo aí no mundo, ele precisou imprimir uma tura de dinheiro, vocês sabem o que é, não posso falar, dar esse dinheiro para as pessoas, porque basicamente as pessoas estavam morrendo de fome, porque alguns ditadores decidiram brincar de Deus e decidir qual ser humano que é essencial ou não, travando as pessoas de trabalharem, mas não vou entrar nos pormenores disso, porque senão corta o meu alcance. E aí o que acabou acontecendo? O governo se viu forçado a imprimir dinheiro, deu dinheiro para essas pessoas. Bom, as pessoas começaram a comprar bens de consumo, basicamente comida, carne, botijão de gás, coisas mais basilares para a sobrevivência, e esses bens subiram o preço. Note que, ao contrário do que os supostos economistas, me recuso a chamar essas farsas de economistas, dizem que a inflação é o aumento de preços, para que haja um aumento de preço súbito em algum setor, sem que seja algum motivo externo a esse setor, por exemplo, você pode ter um grande aumento de preços no tomate, como teve uns anos atrás no Brasil, simplesmente porque houve um período de seca na produção do tomate, a produção de tomate caiu, a demanda se manteve igual, ceteris paribus, o preço do tomate subiu. E isso não é uma inflação no preço do tomate, isso é uma simples subida de preço. Para que bens subam constantemente de preço, é preciso que haja um outro fator que influencie isso, e esse fator se chama Banco Central, se chama impressão de moeda, que é o que o Banco Central existe para fazer. Ele existe para imprimir dinheiro, para desvalorizar o dinheiro das pessoas, para concentrar poder na mão do Estado. É exatamente isso que o Banco Central fez, imprimiu dinheiro, o dinheiro desvalorizou e agora as pessoas estão sofrendo com as consequências da impressão de moeda, que é o aumento dos preços. Mas note que
Isso não é inflação, isso é a consequência, não a causa do problema. A causa é o aumento da base monetária sem lastro prévio em poupança, sendo um pouco mais técnico aqui no termo. Por que isso acontece? Porque o dinheiro, assim como todo bem, ele não é um bem, pelo menos não deveria ser em teoria, um bem que pode ser multiplicado pelo infinito. Porque o dinheiro, ele é um bem escasso. Então, como todo bem escasso, isso falando dinheiro em termos reais de dinheiro, não em termos de moeda fiat, que é o termo técnico para isso, que são moedas que são inflacionadas por governos, ele deveria ser uma moeda que a tendência seria uma desvalorização, uma valorização dela ao longo do tempo, ou seja, uma deflação. Só que esses pseudo-economistas keynesianos, eles têm horror à deflação porque eles odeiam que pobres ganhem dinheiro ao longo do tempo, que é o que acontece com o processo de deflação. É você pagar, por exemplo, R$ 10 num saco de arroz agora e dali, sei lá, 3, 4 meses esse saco está custando R$ 9,50. Isso é desejável. Significa que seu dinheiro se valorizou. Só que eles fazem o exato oposto. Eles imprimem um monte de dinheiro e aí o que acontece? Você está pagando R$ 10 no saco de arroz, daqui a pouco você está pagando 15, porque o preço subiu devido à expansão da base monetária. É só para isso que existe o Banco Central. O Banco Central não tem nenhuma outra função. Essa função de que é o guardião da moeda, isso é balela, isso é propaganda estatal para enganar você, para mentir para você. A verdade é essa. O Banco Central, ele é parte do Estado, ou seja, como parte do Estado, ele é um braço de uma organização criminosa, o que também torna ele uma organização criminosa per si, a qual existe única e exclusivamente para imprimir moeda e destruir a poupança das pessoas. Quais são as consequências de um período inflacionário? Bom, você tem basicamente três coisas centrais, mas uma terceira está relacionada com a segunda. A primeira é que devido ao aumento dos preços constantes, as pessoas ficam desincentivadas a poupar dinheiro, o que é desejável, porque quando você poupa dinheiro, você aumenta o estoque de capital na economia e, consequentemente, você abaixa a taxa de juros, o que melhora a questão da produção de bens de consumo, o que leva, ceteris paribus, a uma redução no preço desses bens, já que o preço do bem mais importante numa economia se chama crédito. E é exatamente isso que o governo fez hoje. Ele controlou o preço do crédito através de medidas artificiais. Então, se o preço do crédito está naturalmente baixo e não artificialmente, como foi tentado pelo Banco Central brasileiro, isso é desejável. Significa que numa sociedade sem um Banco Central, numa sociedade, não colocaria nem libertária, mas na qual o governo não fosse o monopolista detentor do controle da moeda, em que tivesse moedas concorrenciais, uma realidade muito distante da nossa, infelizmente, o que poderia acontecer seria basicamente o preço das coisas começarem a cair por causa que o preço dos juros está diminuindo ao longo do tempo, já que essas pessoas têm incentivos para poupar. Por que elas têm incentivos para poupar? Aí fica uma pergunta bastante básica. Se a taxa de juros que é paga para você por poupar o seu dinheiro, ela está alta, por que você gastaria boa parte do seu dinheiro? Você não gastaria. A questão é, também há o fator deflação. Por que há o fator deflação? Porque os bens estão ficando mais baratos. Então, mesmo que você seja uma pessoa que gaste mais do que você poupa, ainda assim você estaria gastando menos dinheiro, porque os bens estão mais baratos, eles estão ficando em queda ao longo do tempo e não subindo ao longo do tempo. Já a inflação é exatamente o oposto. Você pode ter um cenário de inflação com juros altos, que é o que vai ter hoje. Basicamente, temos a taxa de juros a 5,25, talvez seja um pouco alta, talvez seja um pouco baixa. Como eu disse no começo do vídeo, eu não sou um ditador que me pretende a planejar a economia, eu só sei as consequências de planejar a economia. Você pode ter uma taxa de juros alta, mas aí de que adianta você manter o seu dinheiro estocado no banco, sendo que constantemente os preços de todos os bens estão aumentando? Não faz sentido. A decisão lógica em um período de inflação é você gastar o seu dinheiro, o que, de novo, reduz o estoque de capital da economia e força a taxa de juros mais para cima ainda. Aumentando a taxa de juros, o preço de todos os bens continua subindo, porque todo bem a ser produzido numa economia, em última análise, ele precisa necessariamente de crédito. E se o crédito sobe, o preço sobe. Se o preço sobe, ele é repassado para o cliente. Seja o cliente final, o cliente intermediário, ou até mesmo, sei lá, um cliente terciário. Por exemplo, o preço dos fatores de produção para produzir aço subiu. Então significa que máquinas colheitadeiras ficarão mais caras. Máquinas colheitadeiras ficarão mais caras, o preço do trigo sobe. O preço do trigo sobe, o preço do pão passa a ser mais caro. O preço do pão passa a ser mais caro, as pessoas têm que pagar mais por pão. É toda uma destruição econômica que é gerada por consequência da intervenção do governo na economia.
Essa é a consequência lógica. O segundo problema, esse é só o primeiro, é a consequência da fuga de pessoas de países que tendem a ter muita inflação. O que acontece? As pessoas que têm algum certo poder econômico, o poder econômico seja no sentido de ter uma empresa ou simplesmente algum milionário que tenha renda, ele pode, e não estou dizendo que ele vai, mas é uma tendência que ele fuja desse país que esteja com hiperinflação ou com uma inflação bastante alta, não precisa ser necessariamente uma hiperinflação. Por quê? Porque é a decisão mais lógica a se tomar, porque naquele país, mesmo que ele ganhe um bom dinheiro com rendimento dos juros, ainda assim o custo de vida naquele país está constantemente subindo, pois a moeda dele está sendo desvalorizada. O que ele faz? Ele retira seu capital do país, seja sua empresa, ou seja, seu capital mesmo, não colocar assim que seja apenas um investidor, que não tenha uma empresa física, é apenas um investidor individual. Ele retira seu capital do país, o que de novo força todo o efeito que eu citei anteriormente no primeiro caso. E aí isso reduz o estoque de capital na economia, o que puxa os preços para cima. Ou seja, o ciclo inflacionário é um ciclo que ele é causado pelo governo e as consequências dele se retroalimentam, porque os indivíduos passam a tomar as decisões mais racionais em cima do que o governo está fazendo. Essa é a tendência do que os indivíduos tendem a fazer. Não estou dizendo que todo indivíduo, quando tem inflação no Brasil, vai simplesmente picar mula e ir embora desse país. Não é isso que eu estou dizendo. É só que é uma tendência que isso aconteça. Quantos vão? Não tem como saber. Isso é uma decisão que cada pessoa vai ter que pesar. Cada pessoa vai ter que sentar e pensar, pô, será que vale a pena eu ir embora do Brasil? Pô, e minha família, e meus filhos, eu vou ter que levar para outro país. Pô, minha esposa não fala inglês, eu falo. Meu filho fala espanhol, mas não fala inglês, eu queria levar todo mundo. Pô, meus avós, meus pais. Cada pessoa vai pesar a decisão de maneira diferente. Isso é o mais importante a ser entendido. Mas em suma, quando vocês veem na televisão um economista falando que o preço dos bens está subindo e isso é uma inflação de preços, não, esse economista não sabe o que está falando. Ele é provavelmente um economista keynesiano ou algum seguidor de Keynes, que não faz nenhuma diferença. A única escola verdadeira de pensamento econômico se chama Escola Austríaca de Economia, as outras são fraudes em diferentes níveis. Não há uma base sólida que explique coisas básicas da economia, como por exemplo a inflação. E eles deturpam os conceitos inflacionários para poder transformar a narrativa de que o governo é benéfico para as pessoas, quando na verdade, se a verdade fosse ensinada para as pessoas, que é o governo quem causa a inflação, digamos que as pessoas não iam ficar muito satisfeitas sabendo que o governo está destruindo o poder de compra da moeda delas, que é exatamente o que o governo faz. E é engraçado, porque o governo ele sempre aumenta a aposta. Ah, a gente abaixou a taxa de juros, imprimiu um monte de dinheiro, deu problema. O que a gente vai fazer? Vamos imprimir mais dinheiro. Ih, deu errado, então vamos colocar a taxa de juros mais para cima. Isso é a espiral do intervencionismo. O governo eventualmente ele começa fazendo isso e se ele for seguir até as últimas consequências lógicas da intervenção, ele vai socializar tudo e a gente vai chegar no comunismo total. Bom, por esse vídeo é isso. Como eu disse, é um assunto um pouco mais técnico. Eu vou preparar para o final do ano uma série sobre que vai ser um pouco de história da economia, principalmente história da economia, a qual eu vou falar sobre a criação de bancos centrais, agências regulatórias. Vai ser um trabalho um pouco mais custoso, então eu vou deixar para o final do ano aí, como época da semana do dia 23, 22 mais ou menos até o dia 2, 3, que aí eu já deixo isso aí gravado, já deixo como vídeos mais longos, coisa de vídeo de 1 hora e meia mais ou menos. Com mais detalhes disso aí, quando eu postar eu vou avisar, que aí também vai ser época de final de ano, e a última coisa que eu vou querer fazer vai ser gravar vídeos, então eu vou tirar umas férias aí de alguns dias. Mas isso é só pro final do ano. Por esse vídeo é isso. Não se esqueçam, chequem os links na descrição. Caso você queira apoiar o canal, aqui tem na descrição a minha carteira de bitcoins. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Compartilha, deixa um comentário. Agradeço e até a próxima.